Olá pessoal, hoje a gente vai falar então do capítulo 2 do livro Produção Lean Simplificada de Pascal Denis. Lembrando que lá no nosso site estamos lendo Estudo de Movimentos e de Tempos de Barnes. Super livro, super indico para vocês. O link está aqui embaixo, dá uma olhadinha lá porque é algo muito interessante para gestores, técnicos, analistas, enfim, quem trabalha em processos de produção. Acompanhem lá. Quem leu com a gente esse capítulo 2, leu o sistema Lean de produção. E o autor começa aqui nos explicando que o conceito geral do Lean, quando ele foi desenvolvido, era fazer mais com menos, visando o cliente quer. Fazer mais com menos, visando o que o cliente quer. Então, tudo que a gente vai estudar daqui para frente tem esse conceito por trás. Todas as perdas da produção que a gente vai visar reduzir, todas as ferramentas como o Kaizen que vai visar reduzir essas perdas que a gente ainda vai comentar. Enfim, vamos acompanhando aqui para não perder o raciocínio. O autor nos começa colocando a questão de preço, que é igual ao custo mais lucro. Vamos pensar assim então. Se você fosse um empresário hoje com uma empresa produzindo qualquer produto, qual que seria o modelo intuitivo para a gente iniciar essa produção, para a gente precificar esse produto? Ora, se eu preciso de um preço, entende-se que eu tenho um custo, que eu preciso absorver esse custo dentro desse preço, não vou tomar prejuízo para produzir, certo? Mas o que eu quero lucrar, ora, se eu preciso de um preço, eu preciso do custo, quanto está custando aquilo para que seja produzido, mais o que eu quero lucrar, certo? Se fosse fazer um produto caseiro para vender para fora, bolo, qual que é o preço desse bolo? O quanto ele custou, os materiais, a farinha, fermento, chocolate, o gás, a depreciação da minha máquina, que é o fogão, mais o que eu quero lucrar. Esse é o modelo intuitivo, certo? Eu acho que sem muita explicação, todo mundo tem esse modelo mental. Ok. Mas, com o aumento de concorrência, eu estou falando aqui desde os primórdios aí, né? A gente vinha aumentando a concorrência. O século XX foi um século de competitividade, de busca por qualidade, de revoluções. A gente pode estudar algumas aqui, não é foco a gente discutir isso, mas houveram revoluções na indústria. E isso fez com que essa equação se reformatasse. Então deixa eu tentar explicar para vocês. Como vocês estão vendo aqui, o autor nos coloca que a equação se inverteu. Lucro igual a preço menos custo. Aí você vai falar, professor, se eu fiz a quinta série, eu sei que se eu inverter essa equação aqui, é a mesma coisa. Tá, mas vamos entender de outra forma. No primeiro modelo dessa equação, preço é função de custo mais lucro, sendo esses dois, custo e lucro, constantes dentro dessa equação. Nessa outra, lucro é função de preço e custo, sendo que preço passou a ser constante, no outro ele era função, e custo continuou constante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Lucro igual a preço menos custo. O autor nos traz que preço ele é determinado pelo mercado. Ora, vamos pensar aqui. Você, aluno, que está pensando em comprar um televisor de 52 polegadas hoje. Você pagaria 25 mil reais por esse televisor? Possivelmente não, ok? Porque a gente sabe que existe um preço, né, que está ali de vários modelos, né, que vai de 3 a 7 mil reais, sei lá, mas você não vai pagar 25 mil reais em cima dele. Ou seja, o preço, o mercado já está nos dizendo. O mercado nos fala o que ele quer pagar por aquele produto. Então, nesse modelo de equação, preço passa a ser uma constante. Okay? O que o mercado paga por aquele produto? Você não vai cobrar o que você quer pelo seu bolo. Menos custo, que são os custos de fabricação. Então, o que você vai conseguir lucrar, no fim das contas, é o preço que o mercado paga menos o seu custo. E por isso, todos os trabalhos de redução de custos que a gente ouve falar, muita gente quer implantar o sistema Lean Manufacturing, ele não está nem com o foco na visão do cliente, em entregar para o cliente, não é nem isso. E por isso falha, tá? A gente vai discutir isso com mais profundidade nos próximos capítulos. Mas faz a implementação visando reduzir custos. Então espero que tenha ficado claro. Preço igual custo mais lucro, modelo antigo.
Lucro igual preço menos custo, modelo novo. Existem produtos que usam ainda a equação antiga? Existem. A gente vai falar de coisas mais artesanais. No primeiro capítulo que a gente discutiu sobre produção artesanal, eu citei algumas marcas, né? Eu citei alguns tipos de produtos que utilizam ainda a produção artesanal, aquele negócio customizado. Então, é um negócio que se cobra o quanto quer. Logicamente, você tem que ter capital para adquirir um produto desse. Então, o sistema Lean, ele visa sim reduzir custos, mas sem prejudicar a equipe, sem dizimar a equipe, sem prejudicar orçamentos de manutenção. Manutenção, fato, ela é custo, ok? Só que ele é um custo necessário. Você não pode trabalhar corretivamente. Dentro do sistema Lean, não se trabalha corretivamente, se trabalha preventivamente. E os custos com prevenção de manutenção, prevenção de correção, eles existem, não estou questionando isso, mas o sistema Lean, ele visa reduzir custos, mas sem prejudicar esse orçamento de manutenção. Nós vamos falar até de TPM mais lá para frente, onde a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Sem enfraquecer a empresa em longo prazo. Ora, quando se demite mãos de obra que tem muita competência para executar o trabalho, que são multiplicadores de informação, aquelas pessoas excelentes, que trazem a excelência consigo e são pagas por isso, elas têm um custo mais alto, fato. Só que isso enfraquece a empresa em longo prazo. Você desestrutura processos, desestrutura comunicações entre processos, enfim, você, em longo prazo, sua empresa se torna insustentável. Em curto prazo, você consegue uma certa redução, você consegue balancear o seu caixa, mas em longo prazo isso é insustentável. Ou você vai ter que recontratar, ou você vai ter que conviver com essa realidade de viver sem essas pessoas, sem esses equipamentos, sem determinados processos que você decidiu ali tirar para reduzir custos naquele momento. Então, o sistema Lean, ele visa reduzir custos, sem dizimar a equipe, sem prejudicar orçamentos e sem enfraquecer a empresa em longo prazo. Segundo a visão do autor, a única forma sustentável de se fazer uma redução de custos é se envolver a equipe em melhorias, trazer a equipe para junto da empresa, realmente formar aquele espírito e envolvê-los nas melhorias. Então lá na frente a gente vai falar de grupos Kaizen, a gente vai falar de outros grupos de melhoria. A gente pode falar um pouquinho aqui, dependendo do que o pessoal comentar, a gente pode falar um pouquinho de Six Sigma. Não estou focando em Six Sigma nessa leitura, tá bom? Mas nada impede a gente discutir um pouquinho. E é isso. Única forma sustentável de redução de custos, na visão do autor, envolvimento da equipe em melhorias. O autor nos traz ainda sobre o pensamento na forma de sistemas. E aqui vamos conceituar, definindo o sistema. Cada parte tem um objetivo definível. Ou seja, cada parte de um sistema tem um objetivo definível. Ou seja, estou usando o meu notebook agora para gravar esse clube da leitura para vocês. E eu estou ouvindo aqui o barulho da ventoinha dele, né, que fica em cima do processador. Faz parte do sistema de arrefecimento da máquina, né? E o cooler que está ali em cima do processador, ele tem a função de retirar o ar quente que está em cima do processador, fazendo com que a máquina fique estável, fique numa temperatura adequada, a qual foi projetada para se trabalhar. Partes são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. O sistema de arrefecimento da minha máquina aqui, ele não funcionaria, ele não serviria para nada funcionando sozinho. Ele existe porque existe um processador que existe para processar os dados que eu estou trabalhando, e esse sistema ele funciona de acordo com a eficiência das memórias instaladas, enfim, de todo o hardware da máquina. Veja que interessante isso. Então, partes são interdependentes. Pode-se compreender cada parte ao ver como essa se enquadra no sistema. Então, por mais leigo que se seja hoje em dia, se você enxergar um componente de um computador, você consegue saber a que parte que ele se enquadra. Dando um exemplo grotesco aqui, se eu pegar um botão separadamente, eu sei que ele faz parte dos dispositivos de entrada na máquina. Eu uso para digitar certo caractere nessa máquina. E para se entender o sistema, né, o sistema no geral, tem que se entender o objetivo individual e o todo. O autor coloca umas figuras, né, nesse capítulo 2, eu vou tentar colocar de uma forma um pouquinho mais clara, pelo menos para mim, tá? Então, na minha condição de professor, entendo que se ficou um pouquinho mais claro para mim, pensando dessa forma, talvez faça sentido para vocês. Aí entra o ponto de discussão, leia lá no livro e veja a minha explicação, veja o que faz mais sentido para você. Embora o conceito seja o mesmo, né?
Se olharmos para atividades isoladas, e aqui a gente está vendo A, B, C, D e E, essas são atividades isoladas. Vamos entender que essas atividades isoladas podem ser Kaizen, Just in Time, trabalho padronizado, sistema de produção puxada. Cada um por si só, olhando para ele somente ali, é complicado de se pensar em sistema. Em que isso contribui com o sistema como um todo. Mas quando a gente entende que as atividades ela tem uma meta, já começa a tomar uma forma diferente. A gente começa a entender que a atividade A, B, C, D e E, a união delas, o resultado e boa eficiência delas corroboram para uma meta. Elas contribuem para uma meta. E se a gente conseguir entender a correlação entre todas essas metas, a gente consegue enxergar o sistema. Então eu vim aqui e montei para vocês esse menininho. A gente consegue enxergar que cada parte do corpo ali é uma meta individual, mas que todas elas juntas vão formar um corpo para o Lean, para um sistema. E isso a gente não está falando somente de Lean não, tá? A gente pode falar de sistemas de gestão, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade. Vários deles seguem o mesmo formato. A gente vê objetivos, metas, atividades para se atingir essas metas. E lá no final, tudo forma um corpo único, forma um sistema único. Então, com o Lean não é diferente. Espero que tenha ficado claro, só repassando. Então, as atividades dispersas é difícil da gente enxergar, da gente ver a contribuição delas. Quando a gente entende que elas têm uma meta única, ok, a gente começa a ver que elas contribuem para essa meta, né? Elas suportam o atingimento dessa meta. E as metas em si, quando unidas, né, todo esse grupo de atividades que formam as metas, a gente tem a união disso, a gente consegue ter a ideia do funcionamento do sistema. E aqui eu coloquei o menininho que formou o Lean. Fiquem com a imagem do menininho na cabeça e vamos pensar nessa daqui. Quem a propôs foi muito feliz em sua proposição, porque ela mostra exatamente o contexto, o objetivo do Lean e como que ele se forma, né? Então lá na base, na primeira base, a gente fala de estabilidade dos processos. Ou seja, é a etapa mais rudimentar, é a primeira das etapas, se estabilizar os processos. Processos com produções flutuantes, com produtividades e eficiências flutuantes. Vou deixar aqui um link para vocês verem o conceito de produtividade e eficiência. Produtividades e eficiências flutuantes. Máquinas que ora estão funcionando, ora não estão funcionando. Tudo isso faz parte da estabilidade do sistema. É a parte mais rudimentar, é a primeira base, vocês veem que é a fundação do negócio. Numa segunda, a gente está falando de nivelamento da produção, ou seja, não se produz ao léu, não se produz como na produção em massa, né? Produz-se mais em um curto intervalo, porque a gente consegue ter a economia em escala que a gente discutiu no primeiro capítulo. Não é dessa forma. Trabalho padronizado. O trabalho padronizado dá suporte à estabilidade e à manutenção dos resultados. Melhoria contínua. Sempre quando a gente fala de melhoria contínua, a gente não vai falar de melhorias individuais. A gente está falando de grupos Kaizen, grupos que contribuem para a melhoria do sistema. Como pilares dentro desse sistema, veja que para suportar os pilares, a gente precisa da fundação, a gente precisa aqui desse contrapiso, okay? Para suportar esses pilares, que são Just in Time e o Jidoka. No Just in Time, a gente vai falar de fluxo contínuo, vai falar de Takt Time. Muita gente confunde o Takt Time com o tempo do produto, com o tempo padrão, às vezes, não tem nada a ver com isso, ok? Takt Time é o tempo no qual o mercado demanda uma unidade do seu produto. A gente vai falar de sistema puxado versus o sistema empurrado. E dentro do Jidoka, vamos falar de parar e notificar anormalidades e separar o trabalho humano do trabalho das máquinas. Esses são os dois pilares que vão sustentar o telhado, que vão sustentar o foco no cliente. Nada disso seria feito se não fosse o foco no cliente. E é por isso que eu falei que o pessoal que faz a implementação de um sistema Lean, visando a redução de custos, né? Ou seja, ele troca esse telhadinho aqui, ao invés de ser foco no cliente, ele troca por redução de custos, acaba se embananando em muitas das situações, porque o foco não é esse, o foco é foco no cliente. A redução de custos é um dos efeitos, é consequências dessa boa implementação do sistema Lean. Então veja como essa imagem ela é perfeita.
partindo de uma fundação para um contrapiso, para os pilares, até sustentar esse telhado que é o foco no cliente. Faça essa correlação com a imagem do menininho que eu tentei formar para vocês aqui. Até agora, até aqui, tudo muito conceitual, né? Mas estamos nos capítulos de introdução. Então, um novo conceito, o conceito de mudar. Mudar. Mudar é uma palavra japonesa que significa perda. Então, o autor fala que, eu não tive essa sensação, mas o autor teve a sensação, lembrando que o autor ele é americano, e ele teve a sensação de mudar como uma palavra pesada. Eu não tive muito essa sensação, mas enfim, não vou discutir aqui essa visão devido à minha linguagem de programação, que é o português. Mas o autor entende como uma palavra pesada, né? E, de fato, ou seja, se você for pensar na questão de perdas, é uma coisa que a gente precisa entender como pesos na nossa produção. Então, o autor divide aqui trabalho de fato, trabalho auxiliar e o mudar. Trabalho de fato é aquele trabalho, aquela parte da atividade que o cliente está disposto a pagar. Trabalho auxiliar é aquele trabalho que é necessário, exemplo, caminhada, exemplo, transporte. É necessário, mas não é aquilo que o cliente está comprando em si, não é aquilo que agrega valor para o cliente. E o mudar, que não agrega valor e não é necessário. Nesse vídeo aqui, vamos tentar ver quais atividades agregam valor e quais não agregam. Então aqui a gente está vendo uma atividade de soldagem, no qual o rapaz está fazendo um ajuste na máquina, está ajustando a pressão e vazão de gases, está fazendo um ajuste de parâmetros da máquina, parâmetro de puxada do arame, está ajustando a máquina e abriu o arco de soldagem. Ok, vamos olhar novamente essas atividades que foram executadas. Está colocando ali o rolete de puxada do arame, está fazendo um ajuste de vazão do gás, ok? Está fazendo o ajuste de máquina, ajuste de puxada do arame. E agora ele está com o arco aberto, efetuando a soldagem. Dessas atividades que a gente viu dentro dessa operação, a única que o cliente efetivamente paga, o que ele quer, o que o cliente realmente quer, é a abertura de arco. Todas as outras são trabalho auxiliar, são necessários, mas o que realmente agrega valor ao produto, na visão do cliente, agrega valor para o cliente, é o arco de soldagem aberto. Nenhum dos outros agrega valor ao cliente, são necessários, e aí são focos de trabalho de melhoria, né? A gente consegue fazer trabalhos para se reduzir o tempo dessas atividades. O mudar em si, que a gente poderia falar aqui, é quando o produto... Você vê, aqui o soldador, ele está fazendo uma aula demonstrativa, né? Mas quando um produto solta do gabarito de soldagem, ele caiu ali, o soldador tem que pegar e colocá-lo novamente. Aquele momento em que a soldagem não ficou boa e ele tem que refazer aquela soldagem, que ele precisa sair dali para fazer uma atividade que não foi planejada, é o momento que a máquina quebrou, enfim, são coisas que acontecem, mas que não são parte da atividade e o cliente de jeito nenhum valoriza isso. O cliente não pagaria por isso, ok? Então são coisas que acontecem no processo, mas a gente precisa fazer trabalhos para redução. Então a gente foi até o conceito de mudar. Eu acho que ficou um pouco longo já aqui, né? Esse curso da leitura ficou um pouco longo. Então eu vou deixar o próximo trecho desse mesmo capítulo, capítulo 2, para a gente falar dos conceitos de murar e muri, e também para falar das grandes perdas da produção. Então acho que até aqui é suficiente. Vou deixar os links aqui que eu falei na aula para vocês. Quem quiser adquirir o livro, o link está aqui. E peço que visitem nosso site e vejam lá nossa proposta do Clube de Leitura do livro Estudo de Movimentos e de Tempos de Barnes. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado.